Bom dia, bom dia! Abordaremos hoje os biomas brasileiros. Nós já sabemos que o nosso país ele é riquíssimo em biodiversidade. E essas plantas e animais elas estão distribuídas das formas mais diversas por todo o país. Então, em todos os ecossistemas, nos mais variados ecossistemas, e biomas, nós vamos encontrar essa biodiversidade. Então, para a gente entender melhor como funcionam esses biomas, vamos entender a distribuição, como que eles estão distribuídos aqui no nosso país. Então, olhando aqui no mapa, vamos perceber de cor aqui uma cor mais escura, um verde mais escuro, pegando toda a região norte, praticamente, é o bioma Amazônia, tá? Depois aqui em laranja, pegando um pedaço centro-oeste, sudeste, norte, nordeste, o bioma cerrado. Aqui em verde mais claro, pegando sul, sudeste e subindo aqui nordeste, Mata Atlântica. Aqui em amarelo, em toda a região nordeste praticamente, Caatinga. Aqui, bem ao sul do país, no Rio Grande do Sul especificamente, o bioma Pampa ou Campos, e aqui a oeste dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Pantanal. Vamos passar, conhecer um pouquinho desses biomas continentais, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um. Então, começando pela Amazônia. A Amazônia ela é o maior bioma brasileiro, é onde está inserida a floresta amazônica e ele está, o bioma Amazônia, está localizada na região norte do país. Encontramos aqui uma grande quantidade de rios, devido à grande quantidade de chuvas e o que faz também a umidade do ar ser bem alta, tá? Solo pobre em nutrientes, nós temos uma grande quantidade de folhas nesse solo, porém, nós sabemos que a decomposição aqui ela é muito rápida, a decomposição dessas folhas e a absorção pelas raízes das árvores é muito rápida, então não dá tempo dos nutrientes se misturar ao solo, então o solo acaba ficando pobre em nutrientes. E encontramos uma rica biodiversidade. Aqui coloquei para vocês mais algumas imagens, tá? Do guaraná, que é um fruto típico da região amazônica, da região Amazônia, o açaí, uma espécie de bromélia, aqui um vegetal, uma planta típica da floresta amazônica também, que é a Vitória régia. Para vocês conhecerem um pouquinho sobre a estratificação da floresta. Quando a gente fala de estratificação, a gente está falando nos diferentes alturas dos vegetais. Então, percebam que existem vegetais numa altura mais baixa, formando o estrato arbustivo. Nós temos também plantas de uma altura, de um porte um pouco maior, formando o subbosque. Depois, um pouco maior formando o dossel e por último formando o estrato emergente, tá? Então, a estratificação, ela visa a altura desses vegetais. Então, nós temos uma diversidade bem grande no tamanho, dos vegetais que encontramos aqui na Amazônia. E sobre as ameaças que esse bioma enfrenta, separei 3 aqui para vocês. O desmatamento, muito falado, As queimadas, tanto o desmatamento quanto as queimadas visam abrir áreas, ou para plantio ou para criação de gado, tá? E aqui eu coloquei também a extração de madeira de plantas de árvores nativas da região. Também é uma ameaça considerável, tá? E também chama atenção para vocês sobre a biopirataria, que é quando pessoas de outros países vêm até o nosso país, coleta plantas e animais e leva embora sem nenhum cuidado, sem nenhuma fiscalização, para poder vender.
esses animais e plantas, né, em outros países. No bioma cerrado, o cerrado ele é um exemplo de savana, tá? Ele abrange vários estados brasileiros, inclusive a nossa região é uma região de cerrado. O clima aqui é tropical quente e tem duas estações bem definidas: o inverno bem seco e o verão chuvoso. O solo aqui ele é arenoso, ele é pouco fértil e tem baixa capacidade de reter água. Percebemos aqui na imagem, ó, a vegetação ela é rasteira, já não temos aquela quantidade de árvores, né, formando uma estratificação. Os vegetais aqui, os troncos, né, os caules, eles são retorcidos, como aqui na imagem. Temos uma árvore distante da outra. Chama a atenção aqui de uma situação curiosa. O cerrado, ele, em alguns momentos, ele precisa passar pelo processo de queimada, tá? Ele precisa, vamos dizer assim, pegar fogo. Porque é através desse fogo que algumas plantas, algumas flores vão germinar, né? Vão brotar depois e algumas sementes vão germinar. Então, a queimada, em algum momento, para o cerrado, ele é interessante, tá? Coloquei aqui para vocês uma outra imagem de um vegetal, também do cerrado, que é o angelim do cerrado, e a linda da onça pintada. Ameaças no cerrado: desmatamento, né, visando a agricultura, e desmatamento também. Caatinga. Para quem não sabe, caatinga, a palavra caatinga significa mata branca e ela se refere ao aspecto seco. Como aqui na imagem nós temos, ó, da caatinga, esse aspecto seco dos vegetais. Por isso, né, deu-se o nome de caatinga. Aqui o clima é quente, seco, com pouca chuva. O solo é rico em minerais, porém é pobre em matéria orgânica. Os vegetais que se desenvolvem aqui possuem algumas adaptações para se adaptarem, né, ao clima. Como nós já sabemos, os cactos que perderam as folhas, né, e se adaptaram com espinhos para evitar a perda de água. As raízes aqui desses vegetais são longas para poder caçar água no subsolo, e as espécies tentam, né, armazenar água em seus caules para passar o período de seca, guardando, né, água dentro de si. Aqui eu coloquei para vocês a imagem do Rio São Francisco, que é um rio característico da Caatinga. Algumas imagens também do mandacaru, que é a planta símbolo também da Caatinga, alguns animais. E ameaça, de novo e novamente, as queimadas. Já falando da Mata Atlântica, a Mata Atlântica ela é um bioma que se estende desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Percebe-se aqui no mapa, ó, aqui é um mapa um pouco mais antigo. Tínhamos em verde aqui uma boa parte da Mata Atlântica e comparamos com o mapa um pouco atual, apenas fragmentos desse bioma, tá? Hoje, na atualidade, resta aí somente cerca de 7% da mata original. O clima é muito quente, úmido e com muita incidência de chuva. As plantas aqui geralmente possuem as folhas largas, as raízes são tabulares, como aqui na imagem, ó. Como o solo é raso, gente, então as plantas precisam de alguma forma ter suporte. E uma adaptação é desenvolver o caule com esse formato aqui, tá? Que confere fixação da planta no solo. O solo também ele é bastante úmido, tá? Devido à grande incidência de chuvas, então o solo se torna úmido. E como ameaça, desmatamento. Em relação ao Pantanal, o Pantanal então se situa na região oeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É um bioma que para nós muito interessante, porque ele é o bioma que fica, né, a maior parte na região de chuva, fica alagada uma boa parte da região.
ficam inundadas pelas águas dos rios, né, devido à grande quantidade de chuva. O solo ele é pouco permeável e as espécies que nós encontramos aqui nesse bioma, elas estão adaptadas para viver nessas regiões alagadas, tá certo? E aqui como ameaça, coloquei a pecuária e a agricultura. Sobre o Pampa, ou Campos Sulinos também, nós encontramos lá no sul do país, né, Rio Grande do Sul. Percebam que na imagem, ó, a vegetação totalmente rasteira, uma árvore ou outra bem distante. O solo aqui é totalmente fértil, né? Geralmente ele é fértil, então por isso ele é muito utilizado na agricultura. O clima aqui é chuvoso e no inverno as temperaturas são bem baixas, tá? Então vegetação rasteira formada de gramíneas e arbustos. E uma ameaça, né, em relação ao Pampa é a pecuária também. E sobre os biomas costeiros, esses biomas eles abrangem vários ecossistemas diferentes na extensa costa litorânea do país. Então, por toda a costa litorânea, nós vamos encontrar esse tipo de bioma, tá? Que são os costeiros. Separei aqui para vocês o mangue. Chama a atenção de vocês aqui no mangue para as raízes, né? Da vegetação aqui no mangue. Também é uma vegetação que se adaptou a viver nessa condição de solo alagado. As dunas, aqui é uma imagem lá dos Lençóis Maranhenses. Quando chove, né, formam-se essas lagoas de águas doces, que formam essa paisagem que eu acho lindíssima. Os costões rochosos, tá? As ilhas, as restingas, gente, seria esse tipo de vegetação aqui, ó, sobre as dunas, ok? Os recifes de corais, as baías seria esse formato aqui, ó, tá? Da praia. Então, eu tenho atrás também, ó, um costão rochoso e aí formando as baías. As praias e as falésias. As falésias seria essa rocha, né? Com esse formato todo lindo aqui, bem próximo do mar também, ok? Lembrando que todas essas imagens são aqui do nosso país, tá certo? Então é isso. Terminamos por hoje. Até a próxima aula.